Queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos entrando no ar no YouTube e no Facebook para transmitir a Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Romanos e hoje já estaremos na segunda parte do primeiro capítulo. E vamos fazer um esforço para que a gente possa terminar o primeiro capítulo hoje. Mas isto não é garantido que nós vamos conseguir. Mas nós vamos tentar, com a ajuda de Deus, encerrar o primeiro capítulo hoje, do livro de Romanos, capítulo 1 e versículo 1. O único escritor da Bíblia que rejeitou seu nome judaico, Saulo, em favor do nome gentil Paulo. Ele é um escravo voluntário. Um escravo voluntário. Eu quero compartilhar este vídeo com alguns irmãos para que eles possam participar com a gente. E em seguida nós estaremos entrando na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou ler a palavra de Deus e em seguida nós estaremos compartilhando com os amados irmãos a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aqui ele está falando sobre servo antes de ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quer dizer que Paulo foi separado por Deus de toda a humanidade para ser apóstolo.
É interessante isto, porque o Senhor nos separou para levar a palavra, Ele nos separou para pregar o Evangelho, e somos separados para ir. E Ele continua dizendo, qual Ele, Deus, havia antes prometido por seus profetas na Sagrada Escritura. Ele prometeu o Redentor, que seria o Senhor Jesus Cristo. A respeito de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fala de Jesus como sendo a mensagem principal do Antigo Testamento. E que nasceu significa que entrou numa nova condição, da descendência de Davi, pela família de Davi, pela família de Deus. Segundo a carne, na encarnação, Deus se fez homem. Que maravilha! O qual foi declarado Filho de Deus com poder. Ele era o filho de Davi. Quanto à sua humanidade, ele é o Filho de Deus. Quanto à sua deidade, ele é, segundo o Espírito de santificação, em outro nome para o Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos. Os judeus crucificaram Jesus, porque ele afirmava ser o Filho de Deus. O ressuscitou, porque ele era o Filho de Deus. Aleluia! Então deixa eu compartilhar com os irmãos. Um abração para Fátima Gomes. Seja bem-vinda, minha querida. Estou compartilhando somente com 20 grupos, porque senão eu acabo perdendo o horário da live. Amém? Vamos lá, queridos e amados irmãos, um grande abraço a Fátima Gomes, se ela ainda estiver nos assistindo, né? Glória a Deus. Nós entendemos que o livro de Romanos, quando Paulo fala no livro de Romanos, ele dá o estudo no livro de Romanos, ele fala sobre que somos chamados para a santificação. Somos chamados para a santidade. A todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Chamados para serem santos. Quer dizer, se você fez um propósito de seguir a Deus, de servir a Deus, você precisa buscar a santidade. Graça e a paz, a voz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
A santidade na vida do crente é a que fala mais alto. Santidade é uma das coisas mais importantes que tem na palavra de Deus. Edileuza Maria, uma boa tarde, minha querida. Ednete Bezerra também, uma boa tarde. Ele está se dirigindo à igreja de Roma. A igreja de Roma. Aqui Paulo está falando, apresentando a Trindade com o Espírito Santo, inspirado a escrita dessa palavra. Eles chamados para serem santos, não chamados para serem imundos, mas isso é algo que os cristãos podem se tornar ao futuro. Mas ele chama você para ser santo. Serem santo pelo soberano chamado de Deus. Ele diz que o cristão é alguém que tem o perdão de pecados e é santificado pela fé em Jesus. Nós somos santificados pela fé em Jesus Cristo. Nós somos santificados pela fé em Jesus Cristo. E por essa razão você é santo. Porque você pertence a Jesus. E é santificado pela fé em Jesus. Você pertence a Jesus. Se você quiser comentar aqui e dizer, eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Porque você é separado do mundo, é separado das coisas do mundo. Então Paulo, ele está dizendo, primeiro eu quero agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. Eu agradeço a Deus por esse privilégio de poder estar neste momento, poder escrever para vocês uma carta, falando deste grande Deus, por meio de Jesus Cristo. Literalmente, Paulo está dizendo, eu estou chegando até vocês aqui, não é por causa de Roma. Eu não venho até vocês aqui em Roma por causa de Félix ou de César, mas eu venho a Roma até vocês é por causa de Jesus Cristo. E aquela igreja, foi Paulo que fundou aquela igreja, foi Paulo que abriu aquela igreja, foi Paulo que fundamentou aquela igreja. Então Paulo está dizendo, eu vim em nome de Jesus Cristo. Era comum essas cartas antigas. Era muito comum. Era muito comum as cartas antigas começar com uma oração. Paulo começou a carta com uma oração, Deus Santo, Deus de Israel. Eu saudo os irmãos da igreja de Roma. Oh, glória a Deus! Paulo, ele adota a forma nas suas súplicas, nunca foi uma mera formalidade na abertura de seus escritos. Ele não era formal. Mas Paulo, ele amava iniciar a carta orando e clamando. E ele começou aquela carta orando pelos irmãos, e eu começo esta live orando pelos irmãos. Orando por você, Edileuza. Orando pela Ednete. Orando por cada um de vocês, porque eu sei que a oração deve ser o nosso manto, nossa cobertura. Assim como a alegria no céu por um pecador remido.
Paulo, ele se alegrava pelo fato de houver igrejas domiciliares da capital do Império Romano. As igrejas de Roma, elas eram nas casas. As igrejas não frequentavam o templo, porque era uma igreja de gentios, não era uma igreja de judeus. Paulo tinha deixado de ser judeu, ele era judeu, mas ele deixou a cultura judaica de lado. Vai indo de Deus a Maria até onde você puder ir. Aleluia. Glória a Deus. E ele então estava alegre. Ele estava feliz porque ele se alegrava de haver alegria nas casas domiciliares da capital do Império Romano. Roma era a capital. Ele estava agradecido pela difusão da fé, pela divulgação da fé. Feliz. Você precisa, olha, você precisa estar feliz em poder ouvir o pastor Abraão fazendo esta live agora. Ele dizia, ele orava incessantemente. Ele orava sem cessar. Pois Deus a quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho. No Evangelho de seu Filho, minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível agora, por fim, ter uma próspera viagem, para ir a vós na vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui, eu vou a vós na vontade de Deus. O versículo 10 está dizendo, tem a ver com buscar ao Senhor quanto a determinada coisa. Nesse caso, o privilégio de ministrar à igreja de Roma. Paulo está dizendo, vai ser um privilégio eu poder estar aí entre vocês ministrando esta palavra. Ministrando esse evangelho. O ministério da fé. O ministério do amor, o ministério da ressurreição. O evangelho. O evangelho que redime o pecador. Eu espero ter uma próspera viagem para ir até vós, porque Paulo sabia que havia muitos assaltos na beira das estradas. E ele então continua dizendo e mostrando a nós. Ele tinha desejo de ir a Roma, mas Deus estava no controle de todas as circunstâncias, de todas as coisas que o envolviam. Você precisa deixar Deus entrar na sua vida. Você precisa deixar Deus resolver as questões. Você precisa deixar Deus se mover. Você precisa deixar Deus resolver as questões que você não pode resolver. Paulo, ele estava desejoso. Eu quero ir a Roma. Eu quero ir até vocês. Eu quero vê-los muito em breve. Paulo tinha saudade daquela igreja, porque foi ele que abriu aquela igreja, que fundamentou aqueles irmãos ali. E eles congregavam nas casas. O cristão deve buscar sempre a vontade de Deus em tudo que ele faz. Você não pode ficar trabalhando de acordo com suas pernas e cabeça. Você precisa não ir segundo as linhas do teu coração, mas você precisa deixar Deus trabalhar em tua vida. Assim como Paulo estava pedindo também
Paulo, ele estava dizendo que eu preciso ir até vocês. Eu preciso ir até vocês. Mas ele sabia que Deus tinha que estar dentro do negócio. Deus tinha que estar aprovando aquele plano. Você não pode planejar nada se antes buscar a presença de Deus. Coloque Deus em tudo que você faz. Coloque tudo em que você faz. Porque esta é a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus em toda área, em tudo que você está fazendo. Deus ama quando você faz isso. Deus ama quando o crente faz isso. Paulo, ele está rogando pelos romanos. Aqui no versículo 11, Paulo disse: porque deseja ver-vos para vos comunicar alguma coisa do dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Olha, isto é lindo, gente. Ele deseja ardentemente visitar a igreja de Roma, não somente por vaidade, por motivos sociais, mas também para comunicar a ele alguma coisa espiritual, com o intuito de fortalecer aquela igreja. É o que nós devemos fazer. Quando você convida alguém para ir à sua casa, é porque você quer desabafar com ela. Não é verdade? Quando você está precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor, não é isso que acontece? Então Paulo, ele deseja ver para que eles possam transmitir alguma coisa para eles, algo espiritual. Edneuza, você pode estar fraca agora. Mas o Senhor lhe dará a vitória. Isto é para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela mútua, tanto a vossa quanto a minha. Paulo, ele tinha certeza que por meio dos seus ensinos ele levaria benefícios e bênçãos às igrejas domiciliares de Roma. Ele tinha certeza. José Lucas, seja bem-vindo, José Lucas. O dom espiritual. O dom espiritual aqui é mencionado, não era idêntico aos dons especiais de 1 Coríntios 12. Os dons espirituais eram dados por Deus. Mas os dons que os cristãos transmitiam uns aos outros. Paulo, aos gentios, estava certo de que os crentes romanos ministrariam também a seu favor, por cada parte do corpo de Cristo. Possuem funções úteis em relação às outras partes da igreja. O dom é para a edificação da igreja. Mas os planos que Paulo estava fazendo para ir a Roma, a igreja de Roma, aos romanos, os planos acabaram não dando certo, os planos acabaram dando errado. Ele dizendo: irmãos, eu não quero que vocês esqueçam e não ignorem que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora.
Nem tudo que nós queremos fazer, nós conseguimos fazer. Mas eu tenho sido impedido, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os irmãos gentios. Alguma coisa estava aprendendo Paulo. Alguma coisa o segurava. Não deixava que ele prosseguisse na viagem. A cidade mais importante do mundo ainda não tinha recebido a visita de um apóstolo, Roma. Por que será? Em especial, muitas vezes Paulo tinha planejado visitá-los, mas esses planos ainda não haviam sido realizados. E Paulo, ele diz, alguma coisa me impediu, alguma coisa me impediu. Na misteriosa providência de Deus, todas as coisas cooperavam para o melhor. A demora de Paulo em viajar para Roma o fez escrever esta maravilhosa carta. Ele estava demorando demais. Aí ele então resolve escrever uma carta para eles, talvez para dar uma explicação, contando para eles o motivo daquele atraso, o motivo dele ter se afastado, o motivo dele não ter mais comparecido ali na cidade de Roma. Então ele escreve aquela carta vinda do profundo da tua alma e na grandeza do seu coração. Além disso, ele acabou indo a Roma. Ele acabou indo a Roma, mas ele acabou indo a Roma como prisioneiro. Como prisioneiro, ele acabou indo a Roma. Em Atos 25:10 fala que Paulo foi preso. Paulo, ele foi preso. E ele acabou indo a Roma como prisioneiro. Ele tinha o desejo de ir para Roma como servo, como livre. Mas os planos nunca deu certo. Agora ele acaba indo para Roma como prisioneiro e passou 2 anos na cidade pregando o evangelho. Dois anos ele passa ali em Roma pregando o evangelho, sem impedimento algum. Deus preparou tudo. 678 dias, não é? Ou é mais, né? Eu não sou bom em matemática. Os crentes devem aprender que Deus faz com que os eventos se desenvolvam de maneiras nunca imaginadas por nós. Sem menos você esperar, a bênção de Deus chega na sua vida. Não se preocupe. Paulo queria aquela bênção naquele dia, descer para Roma, para que ele pudesse então estar com os amados de Roma. Mas quando Paulo consegue descer para Roma, ele vai como prisioneiro, ele fica 2 anos ali, pregando o evangelho. Então no versículo 14, ele vai dizer que ele era devedor. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por que Paulo estava falando que ele era devedor? Que ele devia favores. Que ele devia, bom, obrigado a vocês gregos, obrigado a vocês bárbaros, obrigado a vocês sábios. Obrigado até aos ignorantes, que foi usado de uma forma por Deus para me abençoar.
A conversão de Paulo. A conversão de Paulo acarretou uma comissão especial e uma obrigação específica na vida do apóstolo. E ele, então, as revelações que lhe foram concedidas aumentaram ainda mais a sua responsabilidade. Deus começou a revelar coisas para Paulo que Paulo nem imaginava que Deus faria isso. Deus começou a revelar muitas coisas para ele. E as revelações de Deus que Ele manda na nossa vida aumentam a nossa responsabilidade, José Lucas. A instrução e cidadania romana do apóstolo o prepararam para alcançar vários tipos de pagãos ali em Roma. Porque ele era romano de nascimento. Inclusive os que tinham cultura, educados, bárbaros, entre eles bárbaros estavam pessoas da Espanha, pessoas da Ásia Menor também. Havia espanhóis ali, e Paulo falando de Jesus para os espanhóis. Então Paulo, no versículo 15, ele fala: eu estou pronto. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Eu estou pronto. Então Paulo está dizendo: eu estou pronto. Deus acabou de me equipar, Deus acabou de me preparar. Paulo, eu estou pronto para pregar o Evangelho a vocês que estão em Roma. Paulo estava ansioso para cumprir a sua obrigação. Olha, esta é a única ansiedade que Deus diz que não é pecado. A ansiedade, ela não é de Deus. Deus não trabalha na ansiedade, Edileuza. Ele não trabalha. Ele trabalha pela fé. Mas se você tem ansiedade para ser uma serva de Deus, se você tem ansiedade para ser uma pregadora, se você tem ansiedade para fazer a obra da melhor forma possível, você pode ter certeza que essa ansiedade, ela vai levar você mais longe. Ansioso para ser um crente melhor. Ansioso para orar pelos enfermos. Ansioso para operar milagres. Ansioso para ir ao longe. Ansioso para estar em sua casa. Ansioso para estar na reunião. Ansioso para estar no culto. Ansioso para subir ao monte. Ansioso para cumprir o meu chamado. Porque Paulo nutria a expectativa de que Deus realizaria grandes coisas através do ministério dele. Então Deus, Ele quer que você tenha alegria, que você tenha desejo, que você tenha ansiedade espiritual para fazer a obra dele. Ele deseja. Ele deseja que você faça a obra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Olha, irmão Jefferson, eu não sei se você está assistindo a live.
É você mesmo do Rio Grande do Sul que entra na minha live às vezes. Nós precisamos ser ansiosos para ouvir a palavra. Quando você recebe de Deus um compartilhamento, você tem que entender que Deus está querendo que você tenha ansiedade para fazer a obra. Você está me ouvindo, Maria Tereza aí de Maria Tavares aí de Portugal. Nós precisamos ter ansiedade para ouvir a palavra. Sim, precisamos. Glória a Deus. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Alegria, ansiedade, desejo de fazer a obra. O nosso coração tem que estar apto para isso. O nosso coração tem que estar pronto. Vocês entenderam? Se você não tiver desejo para fazer a obra, você não chega a lugar nenhum, gente. Porque Deus quer fazer grandes coisas através de você. Deus quer fazer grandes coisas através da sua voz. Deus quer fazer grandes coisas através da tua inteligência. Deus quer fazer grandes coisas do teu coração. O que você está esperando? Jesus está dizendo o que você está esperando para fazer a obra. Paulo, ele disse, eu não me envergonho do Evangelho. Versículo 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque alguém se envergonharia do Evangelho? À primeira vista, o Evangelho parece uma mensagem muito estranha. Eu até concordo com você. Uma mensagem que fala a respeito de um carpinteiro. Um evangelho que fala a respeito de um judeu morto numa cruz por Pôncio Pilatos. Governador romano da Judeia, que viveu 36 anos depois de Cristo. Não é estranho? Mas a Bíblia diz que esse homem, Jesus, foi ressuscitado dentre os mortos e agora é Senhor, o Curios, o título que eles usavam para Deus. Na Bíblia grega e também atribuía-se ao imperador por alguns romanos. Curios, Deus, levantado dentre os mortos. Glória a Deus. Eu prometo aos irmãos que quando a live tiver 50 minutos, eu estou saindo do ar, tá bom? O próprio Paulo escreveu que essa mensagem parecia loucura. Parecia loucura aos gentios. Sendo ainda um escândalo para os judeus. O Messias crucificado. Parecia uma contradição histórica para o judeu, um judeu crucificado. É uma insensatez aos romanos. Os romanos desprezavam os judeus em geral. Todo aquele que fosse crucificado seria considerado membro da parte mais baixa da sociedade.
Paulo não confiava em suas habilidades retóricas para superar objeções humanas à mensagem do Evangelho. Paulo sabia que a cultura dele não valia nada. Mas a mensagem do Evangelho, mas conhecia o poder do Espírito Santo para mudar a vida das pessoas à medida que ouvia as boas novas a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Pessoas são salvas pela fé, mas a fé não é a causa da salvação. A causa da salvação é a graça de Deus. A graça de Deus é a vontade de Deus e o poder do Espírito Santo operando através da mensagem. O justo viverá por fé, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A justiça de Deus era o centro da mensagem de Paulo. Lutero veio a entender melhor a graça de Deus ao estudar esse versículo no original grego, em vez da tradução latina. Isso mudou para sempre a visão de Lutero de Deus. A justiça de Deus, ela é entendida de várias maneiras. Primeiro, Deus faz sempre aquilo que é justo. E pode-se dizer que a justiça de Deus é um dos seus atributos. Deuteronômio 32:4. Um dos atributos de Deus é a sua justiça. É a sua justiça. É um dos atributos de Deus. Segundo, uma vez que Deus sempre faz aquilo que é justo. Suas ações, suas atividades são identificados como a sua justiça. A justiça de Deus é um presente divino para nós, que nos justifica diante dos seus olhos. Eu sou justificado diante dos olhos de Deus, pelo sangue derramado do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Pelo sangue, pelo sangue derramado lá na cruz. Pelo sangue derramado, pelo sangue derramado lá na cruz. Aleluia. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. A nossa justiça, ela vem de Deus através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós não tínhamos justiça própria. Nós estávamos presos pelo pecado, pelas correntes, mas Ele veio e Ele nos deu a vitória. E hoje somos livres, João. Somos livres, João. Somos livres. Somos livres.
Antônia Brito, não é verdade, Antônia? Muitas pessoas recebem compartilhamento da live, mas não entram na live. O desprezo pela palavra de Deus é tremendo. Justificação. Justificação é uma palavra de termos jurídicos, né? E significa que um juiz declara uma pessoa como sendo justa, ou reta, ou criminosa. Agostinho escreveu: a justiça de Deus é aquela justiça que ele concede, a fim de tornar aos homens justos o espírito e a letra. Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão consolados. Porque eles serão consolados. Maria Antônia, um grande abraço para você, minha querida. No Evangelho, Deus revela a sua justiça, sua natureza, sua atividade, seu presente, o status de justiça pela fé. Glória a Deus. Quando Paulo vai escrevendo a carta, ele explica como Deus pode declarar que pecadores são justos por causa da obra de Cristo na cruz. Eu não sou justificado pelos milagres de Jesus. Eu não sou justificado pelas suas curas. Eu não sou justificado pelos seus ensinos. Eu não sou justificado pelos seus sinais. Eu não sou justificado pelos seus grandes sermões. Eu não sou justificado mas eu sou justificado porque Jesus, além de ser um professor, um mestre, um curador, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, eu sou justificado por causa da obra de Jesus na cruz. A sua obra na cruz é maior do que a obra dos milagres. A sua obra na cruz é maior do que a sua obra do ensino. A sua obra na cruz é maior do que a obra da ressurreição. A sua obra da cruz é a maior obra que ele tem até hoje. Rodrigo Mexicano, seja bem-vindo, meu querido. Pela cruz, eu vagava pela senda de horror, longe dos caminhos do meu Senhor. Mais uma voz eu ouvi: meus pecados foram perdoados. De fé em fé, é todo o processo de ser declarado justo, veio ao homem do início ao fim, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Eu gostaria que você desse um glória a Deus aonde você estiver aí agora. Amém, Rodrigo? Eu gostaria. Que você agradeça pela cruz. Muita gente fala cruz, pastor Abraão. Cruz é símbolo de dor. Sim, eu sei.
Você imagina a cruz que Jesus levou por mim e por você. A ira de Deus estava em Cristo. 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 Porque a ira de Deus revelada do céu. Ele olhou para a terra, não viu nenhum justo sequer. Havia somente sujeira e podridão. Ele viu impiedade. E a ira de Deus foi então revelada do céu contra a injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. Todas as pessoas precisam do Evangelho, todas, porque estão debaixo da ira de Deus. Meu Deus, porque procede da sua santa repugnância pelo pecado. Você está vendo o pecado no Brasil, como que ele está crescendo, crescendo, crescendo. Meu Deus do céu. União de homem com homem, de mulher com mulher. Drogas, liberação da maconha. Mulheres lésbicas sendo consagradas apóstolas e por aí vai. Lavagem de dinheiro dentro das igrejas, igreja se metida com política, pastores vendendo a alma do rebanho em troca de votos. Todos precisam do Evangelho porque estamos debaixo da ira de Deus. A África, América do Norte, América Central, China, Japão, Ásia, todos, as ilhas do mar. A África toda. A ira de Deus está crescendo no planeta por causa do pecado. O pastor Carlos Batista, o meu querido pastor Charles, ele não cansa de falar na sua página no YouTube. Nós precisamos voltar à fonte das águas. E agradeço ao meu pastor pelo apoio que tem levantado para esse ministério. Agradeço o apoio que tem levantado para esses simples servos, pregador do Evangelho, pastor Carlos Batista, pastor Charles. Me ajudando a remar, me ajudando a colocar o barco sobre as ondas do mar, me ajudando a lançar a rede nesse grande oceano de almas perdidas. É isto que Paulo estava falando em Romanos, homens que detêm a verdade e a injustiça. A ira de Deus. Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, enquanto ainda estava na cidade grega de Corinto. E ele viu a cidade toda cheia de idolatria e imoralidade. Carnes que eram sacrificadas a ídolos penduradas do lado de fora nas ruas. Eles adoravam deuses pagãos. A idolatria sendo vendida às claras em a luz do dia. Uma cidade cheia de pornografia
E isso já tinha entrado até mesmo dentro da igreja de Corinto. Quando Paulo disse que alguém estava abusando da esposa do próprio irmão, do próprio pai. A humanidade originalmente conhecia Deus e tinha comunhão com Ele. Gênesis 3:8 fala sobre isso. A história do mundo e do Antigo Testamento revela uma subsequente regressão e perda do conhecimento moral. Desde o começo do Jardim do Éden, as pessoas têm sido injustas e têm suprimido a verdade. A verdade está sendo suprimida, está sendo abafada, está sendo adulterada. Dorival Bezerra, seja bem-vindo, meu querido. Não faça isso. Hoje o pastor Charles Brasil, ele podia alguém aí deixar o contato da página do amado pastor. Aqui está um homem de Deus que você pode ouvir sem medo, que ele vai te mostrar o caminho certo a seguir. Se você quiser ajudar o ministério de um homem de Deus que prega a verdade, é o ministério do pastor Carlos Batistas. Eu tenho aprendido muito naquela plataforma. Aprendido muito. E eu agradeço ao meu pastor pelo apelo que ele fez hoje ao vivo no seu programa, na sua live no YouTube, para que as pessoas nos ajudem a levar o Evangelho. E eu faço o apelo aqui na nossa live no Facebook. Ajude o homem de Deus. Você precisa atravessar a Macedônia. Você precisa ver os irmãos da Judéia. Paulo não teria conseguido viajar para a Ásia toda se não tivesse a ajuda dos irmãos. Olha para você ver o que Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 1, e ali no versículo 19. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus manifestou a eles. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que Deus, como Criador, Deus se revela. Deus se revelou a nós. Deus se revela a nós da criação. E eu gostaria que você olhasse para o céu agora, aonde você estiver aí pelo Brasil afora. E você olha os céus. A grandeza dos céus, a grandeza dos montes, a grandeza dos horizontes, a grandeza das montanhas, a grandeza dos rios, a grandeza dos vales, a grandeza das matas, a grandeza da natureza. Eu gostaria que você visse agora, porque Paulo disse que Deus se revelou na criação. Os céus declaram a glória de Deus.
É uma declaração. É uma declaração. O firmamento mostra o trabalho das suas mãos. É isso que Paulo está falando em Romanos 1:19. Porque aquilo que é de Deus se pode conhecer, é manifesto. Pois Deus o manifestou a eles. A quem? A nós. A nós. A nós. E agora você vê Davi. Nosso querido irmão Sebastião Alves, aí da cidade de Iporanga, Ceará. Olha que bênção. Ele mandou um abração para o irmão Dorigival Bezerra, mas esqueceu de mandar um abraço para o pastor Abraão. Ah, seu teimoso. Um abraço para você, irmão Sebastião. É um prazer tê-lo na nossa live. Glória a Deus. Davi. Foi Davi que falou. E Paulo confirmou, reafirmou, selou. Rodrigo está assistindo de Uberlândia. Eu conheço Uberlândia. Eu já estive pregando em Uberlândia. Antônio Brito está assistindo do Rio de Janeiro. Homero Ribeiro, parece que está assistindo de onde, Homero Ribeiro? Você está assistindo de Belo Horizonte, aqui pertinho de mim? Ou você está mais distante de mim? Deus se manifestou. A humanidade também tem uma disposição inata para buscar a Deus. Deus deu a nós esta condição. Por que você não para? Por que você não para de buscar a Deus? Porque Deus te deu esta condição, Antônio Brito. Ele nos deu também uma consciência moral. Uma consciência moral. Deus trabalha. Toda hora Deus está trabalhando. Toda hora Deus está trabalhando para se revelar a nós. Para se revelar ao mundo. Seus sinais, seus milagres, sua natureza, sua criação, o sol, os oceanos, as praias, as montanhas, os vales, os montes, as estrelas, as galáxias, os planetas, o sol, quando o dia amanhece, o sereno sobre o ar, a grama molhada pela manhã, a luz, o clarear do dia, o sol que te aquece, a tardezinha que chega, os animais que se recolhem para dormir, os pássaros que se alinham dentro dos seus ninhos para passar a noite, a escuridão da noite que desperta para mais uma noite, os animais da noite que saem das suas covas, dos seus ninhos, de suas catatupas. Hoje o pastor Charlie pregando falou sobre o buraco do urubu. Se a gente deixar Deus, nós vamos cair dentro do buraco do urubu, aonde só tem carniça, carne podre, podridão. Deus está toda hora, gente. Deus está toda hora trabalhando para se revelar a nós no mundo. O mundo se rebelou contra Ele. O mundo se rebelou contra Ele. O mundo não quer ver a sua grandeza.
O mundo prefere dizer que isso tudo aconteceu com uma explosão do Big Bang, sei lá o quê. O mundo prefere acreditar que nós viemos do macaco. Ana Lúcia, seja bem-vinda, Ana Lúcia. O mundo prefere crer que Deus não existe. O mundo prefere blasfemar de Deus. O mundo prefere ignorar a Deus. O mundo prefere pisar nesta palavra que eu estou aqui diante das minhas mãos pregando nesta tarde. O mundo ignora Deus e fecha os punhos contra Ele. O mundo se rebelou contra Deus. O mundo se rebelou contra Deus. Que Deus é esse? Que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse? Paulo, em Romanos 1:20, ele fala sobre a palavra inexcusáveis. Inexcusáveis. O que Paulo está falando aqui? Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. O que Paulo está dizendo aqui? O problema da humanidade não é o fato de que ela não conhece a verdade. Ela conhece a verdade. No dia do juízo, no dia do grande trono branco, ninguém vai ficar inexcusáveis. Ninguém vai poder dizer, você nunca me falou, você nunca me pregou isso, você nunca me disse a verdade, como o Rodrigo está falando aqui. O mundo não quer saber da palavra. Você nunca disse que eu iria para o inferno. Um dia esse senhor, Ana Lúcia Lima, vai estar diante do trono branco de Deus. E ele vai apontar o dedo para você, irmã Ana, e vai dizer, a senhora não me disse que eu iria para o inferno. Mas está tudo anotado no livro da vida. E você vai dizer, está tudo pregado, está tudo anotado, está tudo registrado. Vai lá no meu Facebook, vai lá agora. Vai no YouTube agora na minha página, na página do Pastor Charlie, e você vai ver mais de 2.000 vídeos lá falando, Jesus salva, Jesus cura e Jesus leva para o céu. Homero Ribeiro, Passa Quatro, eu estive aí pertinho pregando a palavra de Deus. Quem sabe a gente vai um dia em Passa Quatro. A humanidade, ela conhece a palavra de Deus, ela conhece a verdade. A história da raça humana revela um esforço determinado para se opor a Deus. As pessoas são inexcusáveis por sua idolatria e seu ateísmo prático e patético. As pessoas são inexcusáveis por sua idolatria e seu ateísmo prático e patético.
Eu ainda não consegui terminar o capítulo 1 de Romanos. Você imagine bem, eu estou no segundo programa já. E tem 1h10 que eu estou no ar. O versículo 21 diz: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, o seu coração insensato se obscureceu. Aqui Paulo está falando sobre a obstinação humana, o conhecimento que as pessoas têm de Deus ficou nublado. O conhecimento que eles têm de Deus agora virou uma nuvem escura. O pensamento enegreceu, está nublado, está em trevas. O pensamento dele escureceu, virou trevas, virou noite. Eles não entendem. É isto que Paulo está falando. Literalmente, Paulo está falando, não tem mais conexão com o Senhor. Não tem mais conexão com o Senhor. Olha, irmão Sebastião não me mandou um abraço, hein? Será que o irmão Sebastião ainda está na live? Não saiu não, né, irmão Sebastião? Oh, glória a Deus. Aqui não está mostrando ainda a live, mas não, parece que ele saiu mesmo, porque quando a pessoa está na live, aparece um negocinho verde. Dorival, ele nos abandonou. Aparece um pinguinho verde no nome da pessoa, acho que ele sumiu mesmo. Ô gente, não me abandona não por causa de um abraço, irmã Vilmar aí, ó. O Vilmar está me mandando um abraço. Muito obrigado, Vilmar. Só porque eu te pedi um abraço, Sebastião. Volta para a live. Volta para cá. Tá uma bênção. O homem perdeu a conexão com Deus. O centro do homem perde o contato com a realidade. Ele perdeu. Ele não tem mais conexão com Deus. É por isso que os hospitais estão cheios de gente doente. É por isso que as pessoas estão em dezenas no meio das ruas. Pessoas caídas no chão. Pessoas morrendo na porta dos pronto-socorro. A humanidade enfrentando pandemias e epidemias toda hora e todo momento. Porque quando você perde a conexão com o Senhor Deus, outro Senhor entra em conexão com o homem, e o nome dele é Satanás. É isso que Paulo está dizendo, porque tiveram conhecimento de Deus e não o glorificaram como Deus. Você conhece a Deus, dê um glória a Deus aonde você estiver agora. Ele não compreende o propósito da sua existência e se torna ingrato. Ingratidão. O homem é ingrato, Homero Ribeiro. O homem é ingrato. Gilmar, o homem é ingrato. Ele não entende o propósito da existência dele. Eu estou aqui porque Deus tem um propósito na minha vida. Entendeu, Antônio? Deus tem um propósito muito grande para a nossa vida. Olha,
Eu não sei o que você pensa quando eu estou pregando. Eu não te conheço e talvez você não está entendendo o que eu estou pregando, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você puder escrever aqui no comentário agora, gratidão, Deus vai receber. Gratidão ao Senhor. Gratidão é contrário à ingratidão. Ela é contrária à ingratidão. Se você tirar a palavra NI do grato, ingrato, você vai ver a palavra grato. NI é ingrato, mas se você tira IN, fica grato. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. As pessoas glorificá-lo como Deus. Eles deveriam. Mas eles adoram todo tipo de objeto criado. Eles adoram madeira. Eles adoram jogador de futebol. Eles adoram um time de futebol. Eles adoram uma atriz de novela. Eles adoram um astro de cinema. Eles adoram um pregador. Eles adoram um cantor gospel. Eles adoram um pastor, adoram uma igreja, adoram uma pedra, adoram uma madeira. Adoram uma imagem. Adoram uma estátua feita de gesso. Adoram uma imagem. Adoram Iemanjá. Gente de Deus, Sérgio Salinas. O homem. Todo tipo de objeto criado. Isaías diz que eles fazem um objeto de madeira e se prostram e adoram a ele. Eu vi o Zinho falando na ESPN que ele fazia reverência para o Adílio, o jogador do Flamengo que faleceu ontem, que ele reverenciava Adílio como se Adílio fosse o seu ídolo, e ele fazia reverência ao Adílio. Deus revela parte da sua ira, levando a humanidade a perder as suas imaginações inteligentes. Deus está irado. Deus está irado. Deus está irado com uma parte da igreja. Deus está irado com uma parte da liderança. Deus está irado. Os pastores não me deixam pregar nos púlpitos o que eu estou pregando aqui na live, mas aqui eu prego. Aqui eu sou livre para pregar. O meu microfone, nesse último domingo, o meu microfone foi cortado, porque eu estava pregando a verdade e o pastor tirou o som do meu microfone. O que você acha disso? Estamos cheios de gente sábia dentro da igreja. Tem muita gente sábia. Os púlpitos estão cheios de pregadores sábios. Mas são loucos. O meio gospel está cheio de gente sábias. Mas são loucos. É isso que Paulo fala em Romanos 1:22. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. Milhares e milhares e milhares de heresias têm sido pregadas dentro das igrejas. Pessoas trocando a criatura pelo Criador. É copo com água santa, é roupa consagrada, é água ungida. Como é que você vai ungir uma água? A água não é para beber. Não tem como você ungir uma água.
O óleo da unção é para ungir o doente. É gente levando rosa para casa, é gente levando garrafa de água para casa, é gente levando suco de uva para casa, falando que é o sangue de Cristo, lenços sujos com o suor do seu apóstolo, tornaram-se loucos. Uma geração de enlouquecidos. Um exemplo clássico de sensatez humana é encontrado em Isaías 44:9. A inteligência humana terminando em tolice. Idolatria a imagens. No capítulo 23, Paulo fala: e adoraram mais a criatura do que o Criador, e mudar a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Muitas pessoas pensam que a história da religião desenvolveu de acordo com um modelo revolucionário. Não. Segundo esse ponto de vista, a humanidade possuía crenças animísticas e em segunda progrediu para o politeísmo, para divindades tribais. Então, para o único Deus Criador. Daí nós progredimos para um vago monoteísmo filosófico no iluminismo. E por último, estamos agora abraçando o ateísmo. Ateísmo na era da ciência. Mas isso não corresponde à verdade em relação à história antiga da religião. E hoje adoramos tanta coisa. Eu nunca vi uma religião que tem tantas santas mulheres. Santas mulheres, não mulheres santas, mas santas mulheres. Santa de Fátima de Portugal, Santa Concórdia, Santa Edviges, Santa Conceição, Santa Aparecida, Santa Carmelita, Santa Doroteia, eu não sei, Santa Benedita, sei lá o quê. Santa Madre de Calcutá. E sem falar nos santos homens. Não é homens santos, não homens santos, mas santos homens. Temos santos para tudo hoje no nosso mundo. O santo do casamento, o santo da separação, o santo da morte, o santo da vida, o santo do fogo, o santo da água, a santa da água, o santo da luz, o santo das trevas, o santo da terra, o santo do céu, o santo da mata, o santo dos rios, o santo da pedra, no politeísmo, a Bíblia afirma que a humanidade começou com o conhecimento do único Deus. O único Deus verdadeiro. Então declinou para o politeísmo, é o ateísmo, à medida que os seres humanos se afastaram de Deus e se separaram uns dos outros. Aqui Paulo afirma que a perda de conhecimento do Deus verdadeiro resultou na adoração de imagens feitas à semelhança do homem corruptível. Estamos na era moderna e nós temos visto ditadores sendo adorados como se fossem deuses. A Bíblia declara que esse pecado será repetido de forma culminante no fim dos tempos.
Eu preciso terminar a live. Eu vou continuar amanhã, irmãos. Eu parei no capítulo 1 e no versículo 23. Amanhã eu vou continuar. Amanhã eu continuo a terceira parte do livro de Romanos, no capítulo 1. Eu podia falar tanta coisa aqui hoje, mas depois que a minha live fica gravada, muita gente assiste porque a live é muito grande. O povo está muito preguiçoso hoje. Preguiçoso para ouvir, preguiçoso para ler. É por isso que hoje as pessoas acostumaram com mensagem de efeito, com mensagem de... como é que eu digo? Com reflexões do TikTok, do Kawaii, reflexões de 20 segundos, de 1 minuto, 2 minutos. O crente ouve uma história, uma historinha, e ele fala, poxa, a historinha arranca lágrima dos olhos do crente. E aí você vê um monte de crentes hoje, tudo choco por dentro. Estão vazios. Estou oco por dentro. Não tem nada. Não tem nada aqui dentro. Tudo oco, vazio. Você sabe o que eu estou falando? É mensagem de incentivo. A palavra correta é incentivo. Aí eles vão lá no TikTok, assistem uma história de um cachorro, vê a historinha do velhinho, do casal, ouve uma história de um gatinho, ouve um pregador pregando 2 minutos sobre como ser santo, como adorar a Deus. Mas quando chega numa pregação dessa de 1h30, eles dizem, meu Deus, eu vou ficar 1h30 aqui, vendo esse cara falando coisas e mais coisas, eu não vou ver. Mas Deus abençoe vocês. Eu vou deixar o meu contato aqui para vocês. Se você sentir de Deus me abençoar como oferta missionária, uma semente, para mim continuar levando a palavra, eu vou deixar o meu CPF aqui. Quem sabe você pode me ajudar com uma sementinha para me levar o Evangelho. Continuar pregando o Evangelho. Amém? Todo dia eu faço isso. Eu não obrigo ninguém a me dar nada. Eu não forço ninguém a doar nada. Eu somente peço. Eu não digo que Deus vai te encher a tua poupança, que Deus vai encher o banco, a sua conta, vai aparecer um dinheiro da tua conta. Eu não faço isso porque isso não é real. Você entendeu? Deus faz acontecer, mas não é desse jeito. Não é assim, da maneira que nós pensamos. Amém? Amanhã eu estou de volta. Eu gostaria que você colocasse a sua mão direita no teu coração. Receba a bênção apostólica. E que a graça de Deus, o amor de Cristo e a santa comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Até amanhã, 17 horas, com outra live, em nome de Jesus.